Bem, tá bom? Professor, como foi a criação, a elaboração desse projeto que está aí revolucionando através das pessoas acertar questões na prova do Detran? Como se deu isso? Como se iniciou esse Na processo? verdade, assim, a gente vem em cima das necessidades das pessoas, né? Sim, As técnicas, elas já existem, elas são milenares, né? Elas são perfeito. antigas e, às vezes, a gente utiliza ela de uma forma atualizada e trazendo para o lado da tecnologia. A tecnologia sempre vai ajudar. A inteligência artificial, não tenha medo da inteligência artificial, Não porque ela pode ser descartado, né? não, Exato. ela foi feita para nos ajudar e para facilitar a nossa vida e trazer muito mais conhecimento para nós, em muito menos tempo. Então, use as ferramentas tecnológicas nos seus estudos. Não fique só em apostila. Não fique somente... simulado é ótimo, é maravilhoso. Eu acho interessantíssimo. No nosso curso tem 300 questões de simulado que eu mesmo respondo. E trago as técnicas para responder questões. Então, são 12 videoaulas gravadas com mais de 300 questões respondidas por mim. Questões essas, que já caíram em prova. Então, assim, essas técnicas que a gente utiliza, como responder simulado, como técnicas de memorização. Você assistir vídeo hoje, assista videoaulas. Hoje, as videoaulas, elas trazem o quê? Ela traz assuntos compilados, Elas trazem assunto resumido. E é isso que você precisa entender. Não adianta a gente ler um livro inteiro e aí desse livro inteiro vai me cair 4, 5 questões em prova. Perfeito. Então, hoje, eu preciso saber o que vai cair na prova. E nós trazemos todo esse gabarito dentro do nosso curso, dentro do nosso treinamento, que para todas as áreas dos cursos do Detran, nós temos as técnicas específicas, inclusive abordando questões que já caíram em prova. E também concurso, né? Concurso público na área do trânsito e transporte é algo que cai demais e o índice de aprovação é baixíssimo. Professor, uma pergunta aqui. Você acha que o agente fiscalizador, né, na prática, ele está de acordo, age de acordo com a lei, ele aplica? Como funciona isso, né? Olha, a gente sempre espera, né, e é o que nós esperamos das Sim, autoridades, tanto policiais quanto fiscalizadores de trânsito. Porém, nós temos que diferenciar. Na prova, nem sempre o que vai cair na prova é o que acontece na prática. Ah, mas eu vi o guarda lá, o policial, ele não fez aquilo que está escrito na lei. Tudo bem. Isso é um crime quando acontece, né? Quando o sim. agente de trânsito deixa de cumprir com a legislação, chamado de prevaricação. Ele deixou de agir com atos de ofício. Já começa por ali. Agora, o erro dele lá não justifica que isso vai cair da mesma forma que ele fez errado ou certo na teoria da prova. Então, assim, nós temos duas vertentes que separam esse universo aí, Zé. Prática e teoria. O que vai cair na prova? Teoria. Tá? O que deve cair na prática? A teoria. Só que é o que você mesmo disse, nem sempre isso acontece. Nem sempre. Você entendeu? Então, assim, uma grande dificuldade hoje é as pessoas ver aquilo acontecendo na rua e achar que aquele assunto vai cair na prova daquele jeito que aconteceu. Na rua que a gente fala na prática, né? Certo. Então, assim, teoria, eu preciso estudar o texto de lei. Comentários sobre texto de lei seco, né, que a gente fala sem comentários para entender o que é. Inclusive, eu creio que você vai estar me trazendo alguns artigos aí, que eu acho que você tem algumas curiosidades, Sim, né, sim, em relação sim. a isso. Porém, texto da lei é o que vai cair na prova. Então, o entendimento é da teoria e não da prática. A prática, ela é necessária na nossa vida, porque não tem como, né? As duas são duas coisas que não andam separadas, andam juntas. Porém, a prática, muitas das vezes, ela toma alguns outros caminhos que faz o aluno errar por achar que, eu vi acontecendo com uma determinada fiscalização, aconteceu com um tio meu, aconteceu com um parente meu, e não sei o que tem. E na hora da prova isso não tem nada a ver. Estamos com o nosso Café com Zé, recepcionando o professor Júnior, advogado, professor do CS Senat, e trazendo esse pacote inovador, né? JF Aprovações, que vai fazer com que a sua vida seja facilitada. Você aí que é aprendiz, você que faz o curso, está aí buscando novas opções no mercado. Você acabou de mencionar, né, professor, que 300 questões em médias não significa que já caíram, mas não significa que elas cairão de novo, mas também não significa que elas não poderão cair de novamente, Sim, né? é uma caixinha de surpresa. Caixinha de surpresa, né? O assunto é sempre os mesmos, é trânsito e é transporte. De repente a pergunta é formulada de uma forma diferente, né? Isso. Por isso que a inteligência artificial é tão importante. E a gente precisa usar isso, porque lá tem muitas coisas que já caíram em prova. Então você consegue estudar muito por lá. Você entendeu? E aí, quando a gente entra com a técnica e mais o uso da ferramenta, ensinando você a mexer nessas ferramentas, você tem um aprendizado muito alto, de alto nível, em pouco tempo. Então, a nossa ideia é essa, é fazer o aluno não perder tempo, fazer ele estudar com conteúdo eficaz e que mais de 90% do que ele estudar lá vai cair na prova.
Tem Sem sombra de dúvida. alguma dificuldade? Com certeza o professor filtra as principais dificuldades, né? Tem alguma coisa a mais, a menos, que sempre na mesma linha? Nossa, parece que todo mundo vai nessa dificuldade aqui, ou não? Geralmente são várias. Assim, É né? assim, tem algumas matérias, ô Zé, que caem com mais frequência. Sim. E essas matérias, por exemplo, são textos de lei base. Tá? Então, são coisas simples que caem na prova que traz confusão para a gente, porque a gente se preocupa tanto com algo que talvez é mais difícil, e às vezes o mais difícil não cai. E aí, aquilo que vai cair na Isso prova... vale não somente para todos os concursos, né? Para todas as Geralmente. provas, tá? Exatamente. Então, assim, o que você precisa bater em cima do edital e tentar trazer o conhecimento daquelas leis que estão lá no edital. Aquelas leis que estão lá no edital, por um exemplo, os cursos regulamentados do DETRAN, eles são regulamentados pela Resolução 789 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A Resolução 789 do CONTRAN, ela traz todas as matérias que vai cair no curso. Se as matérias que vão cair no curso tá no texto de lei, essas matérias que vão cair na prova. Sim. Você está entendendo? Do DETRAN. Perfeito. Então, assim, é essa grande facilidade que nós encontramos de dirimir toda a Resolução 789, só que a Resolução 789, ela faz menção, aí que vem o problema. Ela faz menção ao Código de Trânsito inteiro. Olha que coisa. Então, quer dizer, qualquer coisa, até que não está, talvez, no conteúdo em relação ao Código de Trânsito, é assunto para eles cobrarem. Inclusive atualidades, né? As novas leis, as leis complementares, né? A 14.071 de 2020, a 14.440 de 2022, a 14.229 de 2023. Quanta coisa. 14.599, que é a última atualização do exame toxicológico, agora de 2024, né? Com uma nova versão do exame toxicológico, cada vez cobrando cada vez mais. Então, o aluno precisa estar atento às mudanças, principalmente. Não é só entender sobre o assunto. Você pegar uma lei de 2020 e ler ela agora, talvez ela já foi alterada. Então, é isso que a gente traz. Assuntos atuais e o DETRAN pega em cima do que está vigente. Eu vou dizer uma coisa assim, infelizmente o Brasil, ele é campeão mundial em acidente de trânsito. Infelizmente, né? É uma marca muito ruim, né? E eu tenho certeza que as novas regulamentações do DETRAN, as novas exigências, como você passou, né? E eu acho que com certeza vão contribuir para que tenhamos melhores motoristas. Na prática, né? Tenhamos melhores motoristas. Precisamos. Essa frase tua é fortíssima. Precisamos. Né? Essa frase sua é fortíssima porque eu acabei de dizer que a teoria e a prática são duas coisas diferentes, porém uma não vive sem a outra. Perfeito. Então, um aluno, um motorista mal preparado, por exemplo, da teoria, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer certo lá na prática. Por isso que o Brasil arrecada tanto, a gente fala arrecada, né? Mas é um tributo de multa que nós pagamos pelos nossos próprios erros. Perfeito. Então, nós precisamos entender o seguinte, Zé. Você foi em cima. Nosso erro é o que provoca acidente. Então, o Código de Trânsito faz o quê? Vamos tentar diminuir os erros. Se errar, punição. Então, qual que é a primeira punição? Multa. Então, o erro, ele vem caracterizado por uma infração de trânsito. Essa infração de trânsito gera uma autuação e essa autuação gera uma penalidade. Perfeito. E essa primeira penalidade é o quê? A multa. Uma situação com cinco vertentes aí, né? Então, assim, dessas situações, a maior característica hoje, que recolhe valor hoje para o governo, de um modo geral, né, para os cofres públicos, é a multa que o brasileiro paga. A multa. Pelo próprio erro. Então, veja bem, já como uma característica de direção defensiva, você só vai ser penalizado por aquilo que você fez. Ah, mas o guarda pegou no meu pé. Mas espera aí, ele pegou no seu pé, mas a autuação que ele fez, você estava realmente? Você estava dirigindo usando celular? Você estava dirigindo sem cinto de segurança? Estava dirigindo sem atenção? Porque tudo isso daí, ele pode usar vários artigos lá, tá lá na mão dele. Código de trânsito, eu até brinco, eu falo assim, ele é uma bíblia na mão do agente de trânsito, porque ele pode usar o que ele quiser em cima daquilo que você está fazendo de errado. Vou fazer uma pergunta, em média, quanto tempo dura um curso ministrado por você no CS Senat? Um curso para... Olha, na instituição CS Senat, os cursos regulamentados do DETRAN, eles têm duração de 50 horas. 50 horas. 50 horas, tá? No curso preparatório para a prova do DETRAN, que é o projeto JF Aprovações, nós temos 82 videoaulas gravadas para cada curso. Para cada curso. Então, assim, é muito conteúdo mesmo, né? Se a gente somar, talvez até passe de 50 horas. Mas não é só isso, né? Porque lá dentro da JF Aprovações, a gente vai muito mais além do que vai nesses cursos. Porque a gente aborda não só assunto da Resolução 789, a gente aborda vários outros assuntos que já caíram, que vão cair e que continuam caindo em prova.